Conexão Mota. Vivemos em um mundo complexo e em constante mudança. No Conexão Mota, eu recebo convidados especiais para falar de temas que afetam sua vida e seu futuro, sempre em linguagem clara e buscando a verdade. Hoje, nosso assunto é inflação. Além dos preços elevados, quais são os perigos da alta inflacionária para a nossa economia? E quais decisões do governo contribuem para a estabilidade do Brasil e o orçamento das famílias? Para responder essas questões que fazem parte do dia a dia de todo cidadão, temos conosco os economistas Leonardo Severini, presidente da Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores de Produtos Industrializados, e Eduardo Terra, cofundador da BTR Varese e ex-presidente da Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo. Severini e Eduardo, é um prazer receber vocês aqui. E para começar o nosso papo, o comércio é uma das atividades mais antigas da humanidade, né? Uma atividade promotora de civilização, intercâmbio cultural. Como é que está a atividade comercial no Brasil? A atividade comercial está, de uma certa forma, crescendo, né, Mota? A gente vê números expressivos aí em termos de economia, a gente está bem calçado pela balança comercial, que tem tido movimentos de superávites durante os últimos anos aí que nos favorecem demais. A gente tem tido um problema grande aí do endividamento das famílias, né? E esse endividamento tem prejudicado um pouquinho as trocas, né? O comércio em si, mas basicamente a gente tem visto com um movimento econômico forte, um crescimento aí na atividade comercial. Perfeito. Eduardo. Obrigado, Montra. Sim, a gente teve um ano de 2024 muito bom, né? Na média, eu costumo dizer. O indicador que mostra isso, que é a PMC, né, do IBGE, que saiu aí até algumas semanas atrás, mostra um crescimento do varejo, que é a ponta do comércio, né, que agrega um pouco o atacado por trás, de 4,7% real. Quer dizer, se a gente somar isso à inflação, mostra de fato um ano muito bom. Foi o maior crescimento nos últimos 12, isso motivado um pouco por uma renda do brasileiro em 2024 que foi satisfatória. Claro que a gente teve fatores importantes como a taxa de juros, que tirou um pouco do poder do brasileiro de comprar principalmente produtos que demandem crédito, que virou um detrator. Mas, de uma maneira geral, a média do comércio em 24 foi importante, que explica um pouco o tema central da nossa conversa hoje, que é a inflação, motivado um pouco por essa demanda que virou o ano um pouco turbinada, vamos dizer assim. Mas, de uma maneira geral, o comércio, o varejo, na média foi bem. Tem um outro fenômeno que a gente pode depois avançar, que a gente tem hoje um desvio padrão na performance que é alto. O que isso quer dizer na prática para a audiência que nos acompanha aqui? A gente tem hoje empresas que vão muito bem, empresas que vão muito mal. Historicamente, quando a gente falava 20 anos atrás, como é que o comércio está indo? Estava indo bem, todos vão bem. Estava indo mal, todos vão mal, né? Hoje, no mundo, esse fenômeno é um pouco diferente, né? Hoje, por conta da digitalização, da transformação, hoje é comum a gente ver empresas indo mal e empresas indo bem, né? O que eu estou chamando desse desvio padrão maior na economia como um todo e no comércio como um todo. E qual é a causa disso? O processo de transformação da economia como um todo. O jeito de se fazer negócio muda muito e não são todas as empresas que acompanham essa transformação. Então, hoje a gente tem uma digitalização muito grande dos negócios, um jeito de atender o consumidor muito diferente. Desde a pandemia, né, que completa aí 5 anos, o jeito de se vender, que é o que o comércio faz, é muito diferente, né? Eu, você, Leonardo, a gente compra hoje de um jeito distinto do que a gente comprava lá em 2019. É um jeito mais digital, é um jeito que tem mais influência de aplicativos, de redes sociais, de uma série de coisas. Nem todas as empresas se adaptaram a isso. Então, muitas foram ficando para trás, outras emergiram. Então, esse processo
transformou, não só, estou falando de comércio, mas isso aconteceu com os bancos, isso aconteceu com o setor de turismo, isso aconteceu com todos os setores. Então, isso no comércio é importante. A fotografia do comércio brasileiro, hoje, ela é diferente da fotografia de 5 anos atrás, de 10 anos atrás. Isso é uma coisa que nós, como consumidores, notamos, né? Há lugares em que nós somos melhor atendidos, há lugares onde o atendimento é ruim. Eu morei um tempo nos Estados Unidos e quando eu me mudei para lá, uma das coisas que me chamou a atenção é que eu entrava nas lojas e o vendedor vinha sorridente, bom dia, como vai você, o que eu posso ser útil? Essa era a minha experiência lá. E eu me lembro quando eu voltei para o Brasil, uma das primeiras vezes que eu fui numa loja, eu entrei, a balconista estava lixando as unhas. Ela não levantou nem o olhar para ver quem estava ali. Ela continuou lixando as unhas, esperando que eu falasse alguma coisa. Então, essa diferença de atendimento tem impacto? Sim, sim. Essa é uma diferença cultural, em primeiro lugar, né? O Brasil tem um déficit cultural, déficit de produtividade em relação aos Estados Unidos e que, né, tem crescido muito ao longo desse tempo, essa diferença entre um e outro, e cabe a nós aí estarmos agindo em termos assim de capacitação. A gente vê diversas entidades aí que estão dispostas a esses programas de capacitação. A gente tem se adentrado nesse tema também, principalmente nas nossas entidades. A ABAD, que é a Associação Brasileira dos Atacadistas e Distribuidores, tem passado por um processo de transformação digital e trazido à luz aos associados com relação a este tema, né? O atacado, ele tem 3 pontos de contato aí com o cliente, que é o pequeno e médio varejo alimentar, a conveniência, né? É justamente o momento do cadastro e o crédito. Depois, o segundo momento é o momento da venda efetiva e o terceiro momento é o momento da entrega, né? Em termos desses 3 pontos de contato, a gente já supriu 2 aí, que primeiro o primeiro ponto, que é o cadastro e o crédito aí, a gente já se modernizou demais, de uma forma muito exponencial, né? A gente hoje tem tecnologia aí semelhante aos dos bancos mesmo. Hoje eu consigo rodar um cadastro aí nas empresas, em média, no setor, em dias, coisa que a gente demoraria meses aí para estabelecer um ritmo de análise de crédito, né? A área de vendas também é uma área que tem se modernizado. A gente pega hoje as ferramentas que a gente tem de vendas, né? As vendas intuitivas, as vendas responsivas, aí a gente tem exercido de uma forma assim a trazer um conhecimento por parte do nosso cliente, o varejo alimentar, a loja de bairro, né? Que faz com que ele consiga entender as mensagens que ele recebe, não no sentido apenas da venda, mas no sentido de oportunidades, de abastecimento e de precificação também. Ou seja, o sujeito tem um pequeno supermercado, um armazém, e aí você ajuda ele a decidir que produtos ele deve, qual é a combinação através de ferramentas inteligentes, da própria inteligência artificial, que tem trazido muitas soluções para nós. A gente compara isso aos sites de passagem de avião, né? Antigamente, que você comprava a passagem na agência de turismo, né? Era uma coisa extremamente mecânica, né? Hoje em dia, até o movimento de oscilação e de precificação das passagens de avião ocorre de acordo com inteligência artificial, né? E esse sistema está se popularizando cada vez mais e hoje em dia a gente já tem condição de, nos nossos mercados, estar podendo oferecer esse tipo de inteligência para o nosso cliente, o nosso parceiro varejista, que faz com que ele entenda um pouco também de tendências, de categorias, de lançamentos da indústria, né? Hoje o varejista tem no atacado distribuidor uma parceria muito grande na questão do entendimento do que é para ser trazido para ele ofertar no momento de consumo do cidadão que vai na loja dele. A loja dele é uma loja de conveniência, né? Essa loja de conveniência que a gente opta, a gente quer ver determinadas características nessa loja de conveniência que faz com que a gente volte, que faz com que nos atenda naquela necessidade momentânea que a gente está. E essa é a oferta que a gente tem procurado fazer aí para o nosso cliente. Perfeito. E eu acho que o que o Leonardo está colocando, assim, acho que é importante quem está nos acompanhando entender que existe toda uma cadeia por trás daquilo que o consumidor compra, né? Que é completamente invisível. Você vai na lojinha da esquina, você vai comprar um pacote de alguma coisa para comer, você acha que aquilo ali nasceu ali naquela loja. Então, seja
o consumidor comprando numa loja de conveniência, num supermercado de bairro, num grande atacarejo, num grande supermercado ou até da internet, você pode comprar uma verdura, você pode comprar um pacote de arroz, você pode comprar um shampoo. Existe uma cadeia por trás daquilo, que começa, né, o que a gente enxerga é a loja, mas por trás da loja tem muitas vezes um atacado distribuidor que levou aquilo até a loja, depois tem uma indústria. Por trás daquela indústria tem todo um conjunto de empresas de matéria-prima, né? O que o Leonardo está trazendo que é importante, a tecnologia, a inteligência artificial, a digitalização está tornando toda essa cadeia mais inteligente, mais eficiente, né? Isso traz, inclusive, uma agenda hoje de menos desperdício, de mais sustentabilidade, né? Se a gente voltar 10, 15, 20 anos no tempo, você imagina a quantidade de produtos que eram colocados que não precisava colocar, né? Porque não vendiam, né? Imagina a quantidade de coisas que a gente não sabia que a gente estava fazendo errado. Então, quando a gente fala de inteligência artificial, de tecnologia, desde a matéria-prima, de uma coisa que não era para ser fabricada, que não era nem para ser plantada, hoje tem uma orquestração que vai da agricultura até a loja acontecendo, e eu acompanho muito isso, eu sou apaixonado por esse tema, para que de fato a gente compre as coisas que de fato a gente quer comprar, né? Acho que a pior coisa que existe para o consumidor é a gente chegar na loja que a gente prefere, seja ela qual for a loja, e não encontrar o que a gente quer, né? Então a falta ou a sobra é a pior coisa que existe para o consumidor, para o varejista, para o distribuidor ou para a indústria. Então, essa orquestração de não ter sobra ou de não ter falta está se resolvendo muito com inteligência artificial, que no fundo é a inteligência e a tecnologia trabalhando juntas, né? E esse é o papel fundamental do atacado distribuidor, né? É justamente trazer para a indústria essa possibilidade de estar fazendo o atendimento capilar do pequeno e médio varejo, coisa que é difícil, né? A minha empresa especificamente, ela atende o estado de São Paulo e Minas Gerais, eu tenho quase 40 mil clientes. É uma coisa assim, complicada para a indústria fazer todo esse atendimento diretamente dela, né? Então, essa inteligência a gente oferece para a indústria e essa logística a gente disponibiliza para que esses produtos cheguem da forma correta. E basicamente ela faça as experiências delas de lançamentos de produtos e categoria. E no fim diminua as perdas, né? Hoje a gente está vendo diversos movimentos, porque ainda tem oportunidades para serem tratadas no varejo alimentar, sabe? Como grandes possibilidades de evicção de perda, né? A gente vê alguns temas, alguns ainda polêmicos, por exemplo, né? A Abras recentemente, num fórum da cadeia alimentar, adotou a ideia do Best Before, né? Que é justamente adotado por vários países lá fora, onde você, tirando determinados produtos que são preocupantes, como carne, como produtos que são altamente perecíveis e não podem entrar nesse rol de possibilidade, laticínios, carne, mas alguns produtos, por exemplo, que existe uma diminuição de crocância, mas que não estão estragados, né? Você tem a sugestão de consumo até aquela data. Depois daquela data, o produto não estragou. Mas ele pode ser consumido sim, ele pode ser inclusive adquirido e em muitas dessas ocasiões podem gerar ofertas, oportunidades e até diminuição de preço aí para consumidores, né? Seria até uma oportunidade aí de contenção da inflação, de uma forma mínima, de uma forma menor, mas possibilidade real. Leonardo, é interessante isso que você falou, porque muita gente tem a percepção de distribuidor e como se fosse uma espécie de atravessador, né? De intermediário que não adiciona valor nenhum, que só faz com que o preço aumente. Ele tem uma função essencial aí no canal alimentar, principalmente, em outros canais também, tá? Eu arrisco dizer no canal Farma, no canal de bazar, tem diversos outros ecossistemas, material de construção também, mas ele tem dois papéis aí fundamentais. Em primeiro lugar, ele é um cliente fiel e assíduo da indústria, né? Paga bonitinho, paga em dia, então isso é valorizado também numa relação comercial, né? Mas ele tem dois pontos aí que são muito importantes. O primeiro deles é, através de um exército de representantes comerciais e de vendedores, chegar em todos estes clientes que a indústria gostaria de chegar, que é justamente tido como canal indireto. Essa força de vendas que é exercida pelo atacado distribuidor é muito valorizada pela indústria. E, em segundo lugar, essa questão logística também, tanto do armazenamento
quanto do transporte capilar, né? A gente faz também com que a mercadoria chegue no seu devido tempo e faça a sua devida oferta neste canal que para o fornecedor é muito importante. Hoje os momentos de consumo no canal alimentar são dois. Primeiro é o abastecimento, que em períodos e épocas de inflação faz com que nós pensemos em uma forma mais inteligente de comprar se abastecendo, né? Isso teve principalmente antes do Plano Real, né? Onde a inflação era galopante e durante o intramês, né? Isso fazia com que a gente se abastecesse logo no começo do mês. Recebia o salário e ia no supermercado, enchia a mala de chevette de... Esse aí. Esse é o momento do abastecimento. E o momento que nós, atacado distribuidor, mais performamos é no momento da conveniência, onde nós, eu, você, o Edu, vamos naquela loja do lado de casa e compramos aquela necessidade do momento nosso, e a gente faz isso recorrentemente, né? No abastecimento a gente costuma fazer uma vez a cada mês, uma vez a cada 15 dias. Na conveniência a gente costuma ser mais recorrente. É uma compra mais rápida, né? Eu, para me deslocar para abastecer, eu tenho que pegar meu carro, eu tenho que enfrentar um momento de abastecimento que são 2 a 3 horas escolhendo, passando pela fila, me abastecendo no carro, tirando o produto do carro, levando para minha casa, para minha despensa, né? E o momento da conveniência é muito rápido, né? E você vai naquele impulso, e é isso que faz com que a nossa conveniência no Brasil seja tão fortalecida, né? E nós temos uma outra característica no Brasil também, no canal alimentar, no varejo alimentar, que é a descentralização, né? Você pega alguns setores no Brasil, como o setor bancário, que é extremamente concentrado, você deixa de ter mobilidade e voz como consumidor e como cliente, né? No momento em que você tem uma economia em determinados ramos econômicos aí descentralizado, você tem uma voz um pouquinho maior, um pouquinho mais de oportunidade de dizer a tua percepção, o que você quer de fato, né? Então essa descentralização favorece muito essa liberdade econômica nossa e a opção também por parte do consumidor. Perfeito. E Malta, acho que para dar um ângulo complementar ao que o Leonardo trouxe, acho que essa tua pergunta, essa tua provocação, acho que ela é muito interessante e a gente muitas vezes se depara com ela. Minha vida toda eu trabalhei com comércio, com distribuição, e eu gosto muito de juntar economia com história, né? Se a gente for voltar um pouquinho no tempo, o mundo passou por um desafio nos últimos 2 séculos que de fato era de gerar produção, né? De gerar industrialização. Desde a Revolução Industrial, e acho que as pessoas lembram, a gente sim tinha um desafio de industrializar e produzir em escala. Isso está superado. Não tinha produto suficiente para todo mundo. Exatamente. Então, nosso desafio era de oferta, certo? Eu diria que desde os anos 80, né, generalizando, a gente estabilizou a oferta no mundo. Então, de uma maneira geral, localizado, a gente tem oferta suficiente, eu diria que até abundante, de oferta de produtos, certo? O desafio passou a ser, então, desde os anos 90, fazer o que se produzia chegar nas pessoas, né? Isso passa até, inclusive, o desafio de gerar aqueles produtos que eram produzidos ou são produzidos nos lugares certos. E aí o mundo passou a ter um desafio de distribuição, de fazer aquilo que era produzido chegar. O problema que existe hoje no mundo na fome não é ter o alimento, é fazer o alimento chegar nas pessoas, né? Hoje o desafio de ter o produto não é ele ser produzido, é fazer o produto chegar. Quando eu falo chegar, não é chegar literalmente, é chegar com custo viável, né? Hoje um alimento chega, às vezes ele não chega com custo que é viável. Um automóvel chega, ele não chega com custo viável. Então, desde os anos 90, a gente passou a ter um desafio no mundo, que é um desafio de logística, de tecnologia, de transporte, de malha. E aí que estamos. Por isso que essa atividade de distribuição, atacado, varejo, ganhou um protagonismo muito grande, que é fazer tudo isso com o menor custo possível. Porque não adianta eu agregar nesta atividade muito custo e aquilo chegar no último elo, que é o consumidor, num valor muito alto. Então, esse é o desafio no mundo, eu diria, nos últimos 50 anos, que é fazer essa última etapa com o menor custo possível. Esse custo da distribuição que o nosso setor tem, se a indústria quisesse apropriar, ela teria o mesmo custo.
ou se o varejo quisesse se apropriar, ele teria o mesmo custo. Por que não fazer com alguém que já tem uma inteligência de pulverização e de compartimentação? Não se fala hoje em compartilhar, não se fala hoje em co-work, co-living, colaborar. Não, mas mesmo morar, viver, trabalhar, fazer junto, o atacado faz esse papel. Porque então, deixa eu dar um exemplo aqui concreto, para ver se eu estou entendendo. Eu resolvo abrir uma fábrica de biscoito. Perfeito. Ou uma fábrica de iogurte. Se não existisse o distribuidor, eu, na minha fábrica, teria que ter lá um monte de vendedores que iam ter que ir de loja em loja. O senhor gostaria de comprar o meu iogurte, fazer essa negociação. Eu teria que me preocupar com o transporte, de levar o iogurte ou a bolacha para que chegue, para que não passe do prazo. E muitas vezes, para chegar numa determinada região, teu caminhão não sairia cheio. Isso é desperdício. Entendeu? Desperdício de gasolina, desperdício de tempo, desperdício de rota. E isso tem que ser muito valorizado também, até na questão ambiental. Você está jogando fumaça. Que o distribuidor consolida. Pegando o teu exemplo, você fabrica iogurte, o outro fabrica qualquer outra coisa. O distribuidor vai pegar o que você fabrica, mas o que o outro fabrica, mas o que o outro fabrica, vai pegar 5, 6 fábricas, vai consolidar e vai otimizar a armazenagem, a venda, a entrega de 5, 6 pessoas e vai ganhar escala para vender numa determinada região. E pelo que vocês estão falando, o distribuidor também tem hoje a inteligência de saber que nesta cidade, neste bairro, olha, eu não vou vender esse tipo de iogurte porque o pessoal lá não compra. Você tem rotas inteligentes, características e culturas regionais, isso tudo é obedecida dentro da inteligência de distribuição do atacado distribuidor. Que eu vou visitar uma vez por semana, que ali é tal tipo de caminhão, ali é tal frequência, isso é a tal inteligência da distribuição. Qual é o maior desafio nessa atividade? Qual é o maior desafio de uma forma geral e aqui no Brasil, para exercer essa atividade aqui no Brasil? Qual é o aspecto mais desafiador hoje? Hoje a questão regulatória aí é muito desafiadora para nós, né? Eu falo em termos assim dos vários entes que acompanham e fiscalizam o varejo alimentar, né? Você tem diversos entes aí, você tem determinados gargalos de equidade, de isonomia que a gente tem que superar, isso é um gargalo muito grande, mas tecnicamente falando, Roberto, eu vejo assim, até como uma oportunidade, não um desafio, tá? O atacado distribuidor, ao longo dos últimos 5 anos, se modernizou em termos de transformação digital e inteligência artificial também, sabe? E o desafio nosso, eu falo agora como entidade, como ABAD, né? É trazer essa luz para o pequeno e médio varejo. Nós já estamos, né, numa movimentação robusta para que a gente consiga passar esse conceito também para o varejo alimentar, no sentido dele estar se digitalizando, uma vez que, né, o filho dele já está online, né? Ele também já está online, né? Hoje em dia, a facilidade de acesso, os iPhone, todo o aparato tecnológico aí existente faz com que as pessoas, né, estejam online. Agora, por que não transformar o seu dia a dia de uma forma digitalizada também e usar esse benefício a seu favor em termos de modernidade, de tendências e de otimização da sua estrutura de custo também e sua estrutura de oferta dos produtos para o consumidor, né? Então eu vejo uma grande oportunidade nossa de estar implementando nos próximos anos, sabe, Roberto? É isso mesmo, acho que o desafio, tem um conjunto de desafios que são conjunturais, né, que tem a ver com a reforma tributária, que a partir do ano que vem começa a ser implementada aos pouquinhos, né? Em 26 a gente já começa a ter alguns primeiros capítulos, né, que mexe um pouco com essa dinâmica, e depois você tem desafios técnicos, como o Leonardo colocou, o principal deles tem a ver com tecnologia, que tecnologia naturalmente ela vai do grande para o pequeno, né? Então, como eu já coloquei anteriormente, acho que a tecnologia teve uma aceleração na pandemia, que eu tenho mencionado que a pandemia acelerou anos em alguns meses.
Então, a pandemia trouxe uma aceleração muito grande nessa transformação digital de todos os elos da cadeia, né? A indústria, o atacado, a distribuição e o varejo, mas a gente ainda tem muita coisa que pode ser feita. Eu quando vou fazer compras, eu vejo no meu bairro, tem supermercados grandes, né? Tem supermercados médios e tem aqueles supermercados pequenininhos, que são 2 portinhas, que eu não consigo ver nenhuma tecnologia ali dentro. É isso mesmo o cenário? Tem essa diferença? Essa é a oportunidade que nós estamos dizendo. Essa é a oportunidade de categorização das lojas, de colocação das tendências dos lançamentos e otimização dos espaços, né? Existe uma ciência por trás desses espaços alocados do varejo alimentar. Por isso que as fileiras do supermercado estão toda hora mudando. É isso aí. Mas já tem um pouco, eu diria. Quer dizer, esse supermercado pequeno que você está relatando é verdade, mas ele já tem uma nota fiscal que é eletrônica, né? Não é mais possível que ela seja analógica. Então, isso exige que ele tenha os checkouts que a gente faça, né? Que são eletrônicos. Ele provavelmente, com algumas indústrias / distribuidores, né? Se indústrias hoje cooperam com os distribuidores atacadistas, ele tem alguns pedidos que são eletrônicos através de aplicativo, porque o dono desse pequeno supermercado, ele provavelmente tem um smartphone, né? E há todo um conjunto de incentivos para que ele faça o pedido com apoio de aplicativos. Então, há uma agenda, como o Leonardo colocou, da cadeia para que ele se digitalize. Apesar de aparentemente a gente olhar para o ambiente analógico, tem uma onda para que ele se digitalize e a eficiência possa trazer mais produtividade. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Tem uma coisa nesse supermercado que é o que eu gosto mais de ver, eles colocaram, que é o checkout. Você faz o checkout. Self-checkout. Né? Self-checkout. Eu olho para aquilo ali, assim, às vezes eu vejo vantagem quando as filas estão grandes nos caixas, mas aí eu ainda acho um troço que me dá mais trabalho do que eu gostaria. Funciona isso? Funciona bastante. Tem sido uma solução para as nossas operações, tá? Não sei se você se lembra, nós tivemos em novembro lá com o presidente da República e uma das falas nossas foi justamente a carência nossa de mão de obra, né? E justamente em razão de tudo que está acontecendo do início do programa que nós falamos, né? Está tendo um movimento muito positivo de entrada de capital no Brasil, advindo da balança comercial e também da distribuição dos BPCs, né? Do benefício de prestação continuada, Bolsa Família. Isso faz com que a taxa de desemprego diminua sobremaneira, né? E a taxa de desemprego, todo mundo aqui sabe que não é o índice justamente o índice de procura de emprego que diminuiu e não a pessoa que está desocupada na totalidade, né? Então, nós estamos nos níveis aí de 6%, isso é quase um pleno emprego, né? Isso faz com que a gente tenha dificuldade de contratar, viu, Roberto? E especialmente aí no varejo alimentar, a rotina nossa é segunda a domingo, né? É 24/7, né? Muitos aí varam o dia trabalhando. Que é uma das coisas que eu não valorizava até quando veio a pandemia e começaram a restringir os horários do supermercado, né? Isso é uma das coisas que a maioria das pessoas não valoriza. Qualquer hora do dia e até tarde da noite, você quer comprar uma comida, tem lá a comida que você quer a um preço razoável. Mas aí eu vou chegar no ponto do self-checkout para te responder e falando sobre a questão do emprego, né, Roberto? Muitos que vão nas entrevistas de emprego hoje perguntam, mas escuta, eu vou ter que trabalhar no fim de semana? Eu vou ter que trabalhar depois das 6? Isso é um fator inibidor. E para que, né, o varejo alimentar esteja disponível e ofertando aí, ele tem que estar com o checkout também disponível e não provocando filas, né, que isso prejudica demais o consumidor, né? Então o self-checkout tem se mostrado uma alternativa muito positiva para esta solução, sabe? Mas é um equipamento, aquilo ali não deve ser um equipamento barato, deve ter manutenção, compensa do ponto de vista... Você consegue operar hoje num regime de 4-1, quer dizer, 4 self-checkouts para um colaborador supervisionando. É verdade, fica uma pessoa lá. Fica sempre uma pessoa. Ele tem tecnologias como uma balança que cruza o peso daquilo que foi escaneado, sem querer complicar, mas ele tem soluções que dão segurança para a loja, né, de que aquilo, assim, a perda do self-checkout ela não é maior do que, né, seria. E as pesquisas mostram, como o Leonardo colocou, que existem consumidores que até preferem uma jornada com menos contato,
né? A gente brinca que tem consumidor de todos os tipos e formas, né? Tem gente que gosta de uma conversa e tem gente que prefere não falar com ninguém, né? Deixa eu pegar aqui minhas coisas e passar rápido sem falar com ninguém. Então, as pesquisas mostram que tem gente que prefere uma jornada de compra mais sem conversar com ninguém. Então, tem funcionado bem, tem aumentado a participação nas lojas que tem o self-checkout. A participação é grande, lembrando que ele funciona naquela jornada de menos itens, né? Ninguém vai passar com um carrinho cheio ali. A compra que a gente chama de abastecimento, ela não passa por ali, ela tem que passar por um colaborador, mas ela tem ganhado bastante espaço no Brasil, sim. Ele custa mais caro, sim, que um checkout normal, mas a conta dele ela é bastante positiva. Você fala 1 para 4, né? Esses 4 teria que cada hora teria que ter mais um, né? Entendeu? E você estava falando da questão do treinamento, né? Eu estava me lembrando aqui. Tem dias que eu chego no mercado, pego as coisas e fico horas na fila, porque tem uma pessoa lá que parece que está funcionando em câmera lenta. Uhum. Tem outros dias que você pega uma pessoa que ela vai e a fila... É um problema sério. A questão da produtividade, né? Que a gente fala, né? Agora, deixa eu trazer um assunto aqui complicado, que é o aumento do preço dos alimentos. É um assunto sobre o qual se fala muito, mas não se esclarece. Eu queria perguntar para vocês, primeiro, qual é a causa real do aumento do preço dos alimentos? E segundo, qual é o impacto disso na indústria, no varejo? Tá. Bom, a gente não pode considerar pontualmente alguns alimentos e que tiveram problemas de safra ou, caso fortuito, força maior, que fizeram com que o preço disparasse. Por exemplo, o chocolate, por exemplo, o ovo ou, por exemplo, a carne, né? O café também. Ou o café, tá? Questão de safra, né? Questão de quebra de safra. Isso atrapalha demais, é oferta e demanda na veia, né? Isso aí não é inflação. Não, isso não é inflação. Variação. Agora, o que tensionou muito o final do ano passado, que inclusive provocou uma ida de todo o setor alimentar para conversar com o presidente da República, foi justamente a pressão inflacionária geral, generalizada no canal alimentar, né? E isso adveio de uma disparidade que houve no final do ano do real para o dólar. Isso faz com que todos tenham que repor seus preços. Vamos lembrar, né? A indústria, grande parte da indústria são multinacionais. Ela tem os seus resultados aqui medidos em dólar. Grande parte das embalagens são medidas no mercado internacional. Você pega o papel ondulado, cresceu nos últimos 12 meses aí 12%, tá bom? Você pega a folha de Flandres, você pega o alumínio, agora está com uma pressão inflacionária muito grande, o plástico também. Isso faz com que o preço dos produtos esteja pressionado para subirem pela paridade dólar-real. Quando o dólar baixou de 6,20 para 5,70, deu uma arrefecida. Tanto é que se falou menos de inflação ao longo dos 3 primeiros meses, né? Houve um ruído aí por parte do fornecedor, principalmente do agro, com relação ao varejo alimentar, quanto à rebaixa do preço, né? Que cresceu e depois voltou. Mas tem que se lembrar também que existe no varejo, quando ele compra os produtos, o preço médio, né? O que eu quero dizer com isso? O varejo, quando compra determinado produto, se o fornecedor fala, virou tabela agora, né? Essa virada de tabela não imediatamente o varejo pratica, porque ele tem já um estoque daquele produto, então ele pega o preço novo com o preço velho e ele faz um preço médio. Na hora que desce é a mesma coisa, né? O fornecedor ofereceu um preço mais baixo, ele ainda está com estoque naquele preço mais alto. Para efeito de precificação automática, porque é um computador, é uma inteligência que está por trás ali. Ele pratica um preço médio, então essa redução do valor vai acontecer no período de 1 mês a 2 meses, entendeu? E aí vai tudo naturalmente caminhar para que ocorra de fato aquela redução do preço por parte do fornecedor. O que a gente está vendo agora é um problema pontual esta semana, né, da questão do Trump, dos tarifaços lá, que fez com que o dólar explodisse ontem. Haverá outra pressão
inflacionária, né? E que a gente tem que tomar o devido cuidado. Ontem mesmo ele anunciou um arrefecimento aí de 90 dias nessa proposta dele de tarifaço, né? Isso já fez com que os 6,3 virasse 5,80 mais ou menos, e o dólar beirando 5,70, 5,80, dá uma tranquilidade para o varejo alimentar para efeito de precificação geral, não pontual. Isso não segura café, isso não segura ovo, isso não segura determinados produtos que têm um problema de oferta. Perfeito. Eu costumo dizer que o efeito inflação, ele nunca é motivado por um único fenômeno, né? A gente sempre tem que olhar um conjunto que gera essa potência, né, que a gente viu. Lembrando que, como o Leonardo colocou, isso foi muito forte no primeiro trimestre de 2025, tá? Então, agora no segundo trimestre de 2025, a gente já tem um arrefecimento importante que deve nos dar um pouco de folga para o ano como um todo, tá? Eu gosto de olhar 3 principais fenômenos. Um deles, bem típico do primeiro trimestre, que é o efeito climático, que a gente tem de safra, né? Tem El Niño, que não é muito diferente do que a gente vê em outros anos, mas não é o mais importante, tá? E aí, se for pegar os principais economistas que olharam, não dá para a gente atribuir a ele a culpa do que aconteceu com essa inflação de alimentos. Um principal, e eu diria que acho que é o grande, se a gente pode atribuir um vilão a esse pico de inflação de alimentos que acaba contaminando o nosso índice principal, que é o IPCA, é o dólar. Só que tem várias formas a gente olhar o efeito dólar, né? Um que não foi tão colocado o Brasil tem a vocação de exportação, certo? De alguns itens. Quando o dólar vai nesse patamar que a gente viu, é natural que a gente exporte mais as coisas. O Brasil fica mais desejado para exportar uma série de coisas. E os preços se reposicionam, né? Aquilo que eu consigo de preços internacionais vai ser mais ou menos o preço que eu vou querer no mercado doméstico. Então houve um reposicionamento de preços de uma série de itens a partir daquilo que eu começo a vender lá fora. Então o Brasil começou a ficar mais desejado para exportar coisas e naturalmente isso corrigiu preços aqui. Um outro ponto importante é que eu já mencionei no começo da nossa conversa que tudo isso aconteceu com o mercado, a demanda, o mercado de varejo aquecido. Se tudo isso que a gente falou, né, isso é o princípio básico da economia, oferta e demanda, né? A oferta passa a ter algumas questões e a demanda aqui aquecida. Então, com a demanda aquecida, há espaço para correção de preços, né? Então, a gente virou o ano de 24 para 25 com a demanda aquecida. Então, isso permitiu que essa virada de preços acontecesse de uma certa forma. Mas acho que a boa notícia é que a gente já percebe em vários desses itens que foram os maiores detratores um arrefecimento. Então, acho que passou o pior, né? Se a gente fosse falar de uma grande turbulência, a gente saiu da turbulência. Agora, como o Leonardo colocou, estamos agora vivendo o grande momento Trump. É importante entender aonde isso vai dar, que movimento isso vai ter, tanto nas tarifas quanto no câmbio, para entender se estamos diante de uma outra nuvem que pode trazer um outro efeito sobre a questão da inflação. Essa ia ser a minha próxima pergunta, né? Como é que vocês veem? Eu sei que é uma pergunta complicada, porque a gente não sabe, em termos dessas medidas do Trump, o que vai acontecer amanhã. Mas como é que vocês, como indústria, como associação, como empresa, estão enxergando isso? No primeiro momento, a gente tenta enxergar que ele é muito inteligente, né, o que ele está fazendo, né? Mas no segundo momento, com as decorrências e consequências aí, a gente começa a ficar um pouquinho apreensivo, né? Porque a gente vê que ele está mexendo com tudo a economia mundial, né? E como consequência você está vendo diversos atos aí de governos também, o ato lá do governo japonês de sair vendendo os títulos americanos também. Isso faz com que a gente fique um pouquinho apreensivo, mas mostrou uma certa liderança por parte dele
em retomar o protagonismo, eu acredito que ele vá, no decorrer do tempo, aí, corrigir rota, né? Se determinadas situações que ele implementou não surtirem o efeito positivo desejado, eu acredito que ele vá corrigir as rotas dele. Ele vem com uma proposta de defesa da economia americana, mas com uma proposta, mas ao mesmo tempo uma proposta de economia liberal, coisa que a gente defende aqui muito no Brasil também, liberalismo econômico, né? Então, respondendo a tua pergunta, Mota, com apreensão a gente vê essas medidas que ele está tomando, mas acreditando que no médio e longo prazo isso vai se acomodar, basicamente isso. Eu acho que tem duas análises aí, né, Mota? Acho que assim, do ponto de vista de balança comercial, de comércio global, por enquanto, com as informações que a gente tem, o Brasil se mostra numa situação privilegiada, né? Seja pelas alíquotas, seja pelas relações e seja pelo que os outros países vão dar de mais protagonismo para a gente, certo? Então, o Brasil, do ponto de vista de comércio internacional, parece estar numa posição positiva, certo? Isso do ponto de vista de Brasil. Agora, pelo que eu coloquei na minha análise anterior, isso pode gerar um pouco mais de pressão inflacionária, né? Então, imagina que o conjunto dos produtos que a gente produz, fabrica, vão ter mais demanda por exportação e, portanto, menos espaço na economia doméstica, o que, por princípio, pode trazer um pouco mais de inflação interna. Então, aqui tem um ponto de atenção num cenário que a gente acabou de falar de inflação Brasil, né? Então, aqui fica um aspecto de cuidado. A outra questão que ainda é muito difícil de prever é uma potencial recessão americana, né, que começa a se colocar, ainda muito incerta, né? Eu não gosto muito desses... Tem X% de chance, né? Enfim, muito difícil de calcular. Aposta, né? Vira aposta, né? Mas essa potencial recessão americana que acaba respingando em outras economias, né? Com efeito sobre taxa de juros, com efeito sobre investimentos, mas que eu acho que é uma agenda mais para 26 do que para 25, e aí, consequentemente, tem uma série de impactos para a economia brasileira. Mas eu acho que isso é uma agenda mais para o ano que vem do que para esse ano. Eu fico pensando, né, se essa disputa entre a China e os Estados Unidos progredir, pode chegar um ponto em que a China não compre mais produtos dos Estados Unidos, vai precisar de outro fornecedor. E aí o cenário que eu imaginei é esse. A China vai precisar de outro cliente. Aí vai arrebentar a balança comercial nossa, que é o nosso pilar hoje de sustentação, tá? Eu na ocasião que eu tive com o presidente, eu lembrei ele, né, que no primeiro mandato dele, ele colocou 3 políticas que foram defendidas até para quem apoiou ele na primeira eleição, né, que foi a banda livre do dólar, coisa que está acontecendo hoje, uma balança comercial favorável, que também está acontecendo hoje, e a questão do superávit primário, né? Hoje o governo está pecando um pouco na questão do superávit primário, né, que poderia ser um pouco mais robusto, né? Ele tem algumas situações que impedem ele de exercer uma austeridade maior, né, sejam próprias e partidárias, sejam da próprio arranjo político que a gente tem hoje, mas assim, a gente não pode perder essa força que a gente adquiriu ao longo dos últimos anos, que fez com que a gente exportasse mais do que importasse. Isso favorece muito a nossa economia com a entrada de divisa, né? A gente não pode deixar isso de lado. E abriria o espaço, talvez, para um fundamento econômico que está impedindo a economia brasileira de andar a passos maiores que a taxa de juros, né? Mas me ajudem aqui, porque tem gente que, inclusive, tem gente que tem a ideia que a exportação prejudica o consumidor brasileiro, porque quando você exporta comida, falta comida aqui dentro. Tem até gente que defende essa ideia de taxar as exportações, até proibir as exportações. Eu acredito que seja meio narrativa, viu, Roberto? A pessoa sabe o que está falando e... Não, eu não duvido que ela saiba o que está falando. Eu estou dizendo que ela usa isso como coloca isso. Está faltando um pedaço aí, se me permite. Eu acho que assim, na economia a gente tem sempre que olhar as coisas de forma sistêmica. O problema hoje é
você abre uma avenida de crescimento das exportações por conta dessa agenda global que a gente colocou, por conta do câmbio, e ao mesmo tempo não tem a alavanca de permitir investimentos, que é a taxa de juros. Né? Então, se você tem uma taxa de juros hoje que incentiva aquela agenda rentista é o dinheiro no banco. O poupador. Não tem um investimento produtivo, né? Que é você investir em fábrica. Em vez de fazer uma fábrica, eu compro um CDB. Então, o Brasil hoje ele não consegue aumentar a agenda produtiva por conta de uma taxa de juros que inibe. Então, o que na minha visão, eu acho que exportação é uma agenda absolutamente produtiva e inteligente, desde que ela ande junto com uma avenida que nos permitisse ter investimentos produtivos e diretos. A combinação das duas coisas não acontecendo é que ela é perigosa. Tá? Aí gera o desequilíbrio. Que desequilíbrio é esse? Quer dizer, eu cresço muito as exportações, não aumento a capacidade produtiva, aí eu gero inflação. E a inflação vai gerar o quê? Mais taxa de juros. E aí, tudo que em economia gera desequilíbrio não é legal. E agora, né, assumindo a Unex, eu represento também o comércio e serviços. Né? A gente tem mais de... a CACB, a CNDL, que são entidades, confederações aí nacionais e que têm a sua capilaridade municipal, né? A gente tem visto o crescimento do endividamento, principalmente empresarial, né, Roberto? O que acontece? A gente, no governo anterior, a gente chegou a ter taxas de juro anuais básicas de 2% ao ano, né? Isso foi para a gente o equivalente a quando veio o Plano Real, né? Acabou a inflação, né? Nossa, não temos mais juro aqui no Brasil, vamos investir, né? Muita gente tomou a 2, mas tomou pós-fixado, né? A 2 mais o spread CDI bancário, mais, CDI mais, tomou pós-fixado. E outros fizeram planejamento de crescimento, até os grandes, tá? Fazem um planejamento de crescimento que é como um transatlântico. O cara não consegue guinar o transatlântico igual você guina uma lancha, um jet ski, entendeu? Então o cara continua naquele plano de investimento. Isso envolve compra de máquina, construção, envolve equipe, envolve tudo. Contratação de pessoas. É plano de guerra. Um plano de investimento é um plano de guerra. Você faz isso, aquele faz aquilo, depois nós vamos trazer, tal prazo, vamos fazer acontecer. E aí você tomou com esse horizonte de 2, em que nem o setor bancário achou que fosse passar de 6. Vamos lembrar, né? A 2% também foram os 2 anos que mais houve fuga e evasão de divisas também do Brasil. Então, os 2% não era sadio também para o Brasil. A gente teve que voltar um pouquinho, né? Aí, era para 6. De repente vai para 9, 10 e agora 14, 15. Tem alguns que brincam aí na internet que vai aparecer corpo boiano, né? E não está errado, né? Muita gente está altamente endividada. Eu falo grandes, médias e pequenas empresas, tá? Você pega uma... vamos lá. Investidor odeia pensar em tradear varejo, tá certo, Edu? Por quê? Porque o EBITDA do varejo, principalmente o alimentar, é 4% do resultado do faturamento. 4%. Eu pego uma empresa que está faturando seus 10... Vamos dar um número tranquilo aqui, média, 10 milhões anuais, tá bom? Está faturando 10 milhões. Ele está endividado em cerca de 2 milhões, 20% do faturamento dele. Se ele tem um EBITDA de 3 a 4, ele vai ganhar 300 milhões. Em quantos anos ele vai pagar esse endividamento de 2 bilhões? Será que o banco vai reescalonar a dívida dele? Será que o banco vai rolar essa dívida dele como rola de um país, entendeu? Então, como dizem os brincalhões aí, tem hora, num determinado momento, se continuar dessa forma, vai aparecer corpo boiando. Eu acho que a melhor maneira até de quem está nos acompanhando entender, assim, a gente está numa situação que imagina as empresas olhando, eu tenho demanda, né? Eu tenho gente querendo comprar mais, seja lá qual for a atividade, uma indústria, uma distribuição, um varejo. A perspectiva é que isso até cresça, só que eu não consigo investir, né? Porque, na média, eu estou falando, né? As empresas estão endividadas por conta do juro nos últimos anos, né? Então, eu não consigo buscar dinheiro, porque ele está muito caro, eu não consigo abrir capital, porque, né, não existe abertura de capital. Então, apesar da economia estar aquecida em termos de venda, não existe investimento possível por conta da estrutura que a gente vê. Então, é isso que a gente precisa ajustar. Eu precisaria dar um pouco mais de saúde para que
o investimento voltasse e eu permitisse que a economia voltasse a rodar. E aí, em cima desse cenário que você desenhou, você ainda tem a instabilidade gerada pelas medidas do governo Trump e a perspectiva de vir uma demanda enorme externa por parte da China. Exatamente. E que essa instabilidade, ela também é detratora, de uma certa forma, deste investimento externo, né? Então, existe um investimento externo, um investimento interno que está... Existe uma frase no mercado financeiro, o capital ele é covarde, né? Ele tá escondido nesse momento, tá esperando o temporal passar, né? Taxa de juros alta, instabilidade e ao mesmo tempo, economias aquecidas em demanda. Então, é um cenário que a gente tem que saber jogar esse xadrez, mas que, no fundo, inflação com capacidade produtiva travada não é um cenário bacana de se ver, que é o que a gente está vendo hoje. A gente deveria estar aumentando produção, ou produção de indústria, produção de comércio, produção de distribuição, para sustentar essa demanda que continua crescendo. E aí eu tenho que perguntar, você tocou nesse assunto de passagem, mas eu queria que vocês, se possível, falassem um pouco sobre isso, de uma forma bem direta. Qual é a visão de vocês sobre a reforma tributária? A reforma tributária vai entregar o que ela está prometendo? É essa reforma que a gente precisava? Eu vejo como positiva. As incertezas trazidas com o Pacto Federativo lá da década de 70, onde se privilegiava determinadas operações interestaduais, hoje em dia está sendo sanada com a reforma tributária. Você está tendo um pagamento justo em cima do que está sendo consumido e uma trazida do consumo e do investimento para, de fato, onde há concentração populacional e onde há demanda. Eu não posso ser certeiro com relação à alíquota, tá? Mas o que eu vejo, né, foi um ganho que o setor de varejo alimentar conquistou, que foi a isenção dos produtos de cesta básica, né? Então, a isenção dos produtos de cesta básica vão fazer com que o varejo alimentar consiga exercer preços justos para os produtos de cesta básica de forma federal, estadual e municipal. Todos os tributos que envolvem o consumo desses produtos de cesta básica, todos os elementos que envolvem o consumo desses produtos de cesta básica vão ser zerados ou beneficiados. Alguns produtos vão entrar na faixa de beneficiamento e vão fazer com que as famílias tenham melhores condições aí de aquisição, principalmente da cesta básica. E a matriz tributária do Brasil sempre foi em cima do consumo, né? A gente, em primeiro lugar, está criando uma ótica para a tributação onde está. É um primeiro passo, né? Tipo, olha onde está carregado aqui a arrecadação do Brasil. Em outros países, a tributação sobre o consumo ela é menor e existem outras formas de tributação, propriedade, renda e por aí vai, né? Mas criando esse holofote sobre a tributação do consumo faz com que a gente exerça um pouquinho de inteligência, né? Para efeito de diminuir, para efeito de melhorar. Ou seja, você está tornando visível para o consumidor o imposto. Num primeiro momento, para depois se discutir melhor o que fazer com essa alíquota e que jeito que vai ser direcionada essa matriz. É tipo nos Estados Unidos, você compra um troço, vem lá o preço do produto descrito. E aí embaixo imposto... Não, e agora vai ser geral, 28, na faixa de 28, né? Com os beneficiados, os impostos dos produtos tidos como produtos de pecado um pouco majorados, né? Então vai ficar muito claro aí a tributação sobre esses produtos. Tá certo, Edu? Certíssimo. Eu acho que, de uma maneira geral, é uma agenda bastante positiva, que tem tudo para trazer, no médio prazo, uma vantagem competitiva da ineficiência que era, né, o nosso sistema tributário. O que eu tenho dito vamos lembrar que a partir de janeiro de 2026, que é daqui a muito pouco tempo, né, a gente já começa a implementação da reforma. Então, a partir de janeiro de 26, as empresas já começam a recolher 2 impostos novos que não existiam, que é o CBS e o IBS, ainda junto com os que existem. Então, a gente passa a ter uma agenda que não existia. A gente estava na agenda da discussão
né, do debate. A partir de janeiro de 26, a gente passa para execução. Então, acho que aí as coisas começam. Ainda tem algumas questões regulatórias aí para serem feitas, mas eu estou animado, né? Acho que dentro do que se espera, todos vão pagar, né? O que acho que é importante. O Brasil ainda tem alguns desafios aí de formalização, que eu espero que a reforma avance. E eu acho que no médio prazo a gente tem, de fato, coisas muito positivas para colher. Tem que ter uma atenção especial sobre a tributação sobre o Simples, tá, Roberto? O Simples é um benefício que as empresas brasileiras conquistaram aí na década de 90, né? Que faz com que determinados comércios... Isso alavanca o crescimento do pequeno comércio, né? Isso tem que ser analisado sobre uma ótica mais delicada. Pegar esta tributação, da forma como está sendo colocada, essa forma nova, ela não está contemplando ainda o Simples, e a gente vê que ele tem que ser contemplado de uma forma benéfica, de uma forma que estimule o crescimento desse pequeno empreendedor. Perfeito. Olha, Leonardo, Eduardo, muito obrigado. Nós chegamos ao fim, né? O tempo voa aqui e o Conexão Mota fica por aqui. E para você que gosta do jeito Jovem Pan de Notícias, não deixe de fazer a sua assinatura no site jp.com.br. Lá você acompanha conteúdos exclusivos, análises, comentários e tem acesso ilimitado ao Panflix, o aplicativo da Jovem Pan. Obrigado pela sua companhia e até a próxima semana. Conexão Mota. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.